Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje vamos falar um pouco sobre certificações de válvulas pneumáticas e de seus solenoides. Para que serve afinal isso? É só uma chatice que as pessoas pedem? É só uma oficialização? No que isso ajuda? E mais importante, quais são? Bom, eu vou tentar dar uma pincelada aqui por cima para vocês em cada um deles. E aí qualquer coisa a gente dá uma aprofundada maior caso vocês tenham dúvida em alguma delas mais especificamente. Quando a gente fala de certificação de válvulas, primeiramente a gente tem que entender que uma válvula é composta por dois componentes principais. Primeiro é o corpo da válvula e segundo é o solenoide da válvula, que é essa partezinha aqui da frente, que é a parte elétrica da válvula, que normalmente ele passa por certificações distintas. Vou soltar aqui o solenoide, basicamente esse cabo, certo? Pois bem, quando a gente fala só do corpo da válvula, a gente tem somente um tipo de certificação internacional, que é a certificação SIL, ou Safety Integrity Level, que é basicamente quando a gente precisa fazer sistemas pneumáticos que garantam um funcionamento em uma probabilidade, de 99,999, dependendo do quão maior a probabilidade, maior o nível de certificação SIL, da parte mecânica da válvula. Para que isso serve? Bom, imagine que você tem um sistema de incêndio, que acredito eu que você não usa ele com uma certa frequência. Ele fica parado ali durante 10 anos, e aí um incêndio acontece naquela fábrica. Bom, uma válvula SIL vai garantir que mesmo que essa válvula fique parada sem funcionamento durante 10 anos, ela consiga funcionar. Não é bem essa a metrificação que leva uma válvula a ser SIL, mas existe uma certificação e testes específicos para isso. Convido vocês até a pesquisarem um pouquinho mais, ou se quiserem saber mais, deixa aqui nos comentários. Então você pega, por exemplo, a Norgren, é um fabricante que, além da gente representar, eles são muito bons em válvula SIL, por exemplo. Existe uma linha de válvulas da Norgren que tem certificação SIL 4, que é a maior certificação SIL que existe. Então você tem SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4. Para quem lida com elétrica, já deve ter escutado falar muito de certificações SIL. Deve ser uma coisa muito comum aí que vocês escutam por aí, certo? Então agora entrando no caso da bobina. As certificações mais comuns para quando você escuta bobina são certificações de segurança elétrica, como por exemplo, certificações à prova de explosão, como a TEX ou IEC, ou até mesmo Inmetro para o Brasil. Qual que é a diferença? Bom, a TEX é a certificação EX norte-americana, a IEC é uma certificação EX europeia e o Inmetro é uma certificação EX para território brasileiro. Então já lembrando vocês, é muito importante, para você utilizar um equipamento que seja prova de explosão, um solenoide que seja prova de explosão no Brasil, ele tem que ter certificação Inmetro. A TEX não serve, a IEC não serve. Você pode até utilizar a certificação ATEX ou IEC para facilitar você certificar o seu equipamento no Brasil. E existem N tipos diferentes de certificação EX, como por exemplo aqui, uma válvula com uma bobina, certificação EXM, aqui uma válvula, certificação EXD, e aqui uma válvula também EXD Total Inox 316L, utilizada em plataformas de petróleo. A gente gosta de guardar isso aqui na JHP para usar de exemplo para os nossos clientes. E quando a gente fala também de outros tipos de certificação de bobinas, como por exemplo, certificação UL, que é a certificação de segurança elétrica para o mercado norte-americano, a certificação canadense, que eu não vou lembrar agora certinho qual que é a sigla dela, certificação CE para o mercado europeu. Para que serve? Bom, normalmente essas certificações UL, CE, servem para quando você quer exportar um equipamento seu para um desses países. Então você, fabricante de máquina, fabricante de equipamentos, que quer começar a exportar para a Europa ou para os Estados Unidos, é muito importante, digo mais, é condição imprescindível. Se você não tiver isso, você não exporta. É você ter bobinas com certificação UL para o mercado norte-americano e certificação CE para o mercado europeu, ou até mesmo para o país que você for exportar, cheque se existe alguma norma de segurança para equipamentos elétricos. No Brasil, por exemplo, é Inmetro. Então, se você vende um equipamento elétrico no Brasil que não tenha Inmetro para normas de segurança, meu amigo, você pode até estar cometendo um crime. Isso é muito perigoso.
tome cuidado. Existem também algumas outras coisas quando a gente fala sobre bobinas, né, que é, por exemplo, a proteção IP. Então, por exemplo, essa bobina aqui, ela é IP65, certo? Então ela tem uma certa resistência contra respingos d'água. E essa daqui é uma bobina, ou uma parte da bobina, IP67 para proteger os contatos elétricos, né, contra um certo grau de jatos d'água direto, né, nessa bobina, garantindo que você pode utilizar em processos alimentícios, que tem uma certa lavagem dos componentes para você fazer setup de máquina. Então isso aqui garante a proteção do solenoide da sua válvula, né, com grau IP67. Temos também grau IP68, por exemplo, que já são para alguns tipos de proteção mais avançados, como imersão, por exemplo, IP69, por aí vai. Então espero que eu tenha conseguido tirar um pouco das dúvidas de vocês, ter esclarecido um pouco. E, gente, qualquer certificação que vocês queiram que eu dê uma aprofundada, fale um pouco mais detalhadamente sobre ela, deixa aqui nos comentários, manda uma mensagem pra gente, que eu tento fazer um vídeo específico para sua dúvida. Muito obrigado!